voltar aqui para os nossos entrevistados hoje e trazer um outro tema que é sensível, inclusive a nós, o Brasil, petróleo. Porque aí a gente tem políticas diametralmente opostas. Enquanto os democratas, agora, na campanha de Kamala Harris, querem insistir na transição verde, mudar a matriz energética, o Donald Trump não usou essa expressão, mas ele usou várias vezes na campanha, que é drill, baby, drill. Algo como, neném, vamos perfurar, vamos perfurar. Inclusive, uma palavra difícil pra gente, mas que faz parte do vocabulário aí da economia, principalmente nos Estados Unidos, o fracking, que é uma maneira de extrair petróleo através de uma fratura da rocha por pressão de água. Isso tem impacto ambiental. Machado, queria jogar para você, já que a gente está falando de economia, petróleo. A gente exporta petróleo para os Estados Unidos, que são um dos maiores consumidores junto com a China, não são autossuficientes, precisam de outros países na América do Sul, o México, o Brasil e a Venezuela. Manter essa política de expansão dos hidrocarbonetos. Primeiro, o que isso significa para os Estados Unidos em termos econômicos, e depois que esquentar a batata, eu vou jogar para a mão da Natália em termos políticos. Mas primeiro você, Machado, por favor. Dentro da previsibilidade dos temas e das respostas, essa era muito esperada. O Trump jamais foi um adepto da preocupação com a transição climática, da questão da verde, vamos dizer assim. E ele reafirmou essa posição hoje, dizendo que isso é fundamental para a economia norte-americana, porque a outra política seguida pelos democratas tornou o preço do petróleo muito maior para os próprios americanos. Então, é previsível. Agora, eu não posso deixar de tocar no que você comentou. A sensação que dá é que o Trump estava muito preparado para atacar a fragilidade do Biden. Até física, como nós vimos no debate passado. E mudou o outro lado e ele está sem discurso. Várias e várias vezes ele abandonou o tema para falar do Biden, a ponto dela chegar na última e falar assim, ó, evidentemente eu não sou o Biden, também muito não sou o Trump, sou eu. Sim. Então, eu acho que essa sensação ficou muito clara. Queria voltar aqui com o fio, já que eu falei que ia esquentar a batata e jogar na mão da Natália para ela descascar. Natália, tem algo que é um consenso entre os analistas internacionais, que poder não deixa vácuo. Onde que eu quero chegar? Uma vez que o Donald Trump insiste na não transição energética, investir nos hidrocarbonetos, no petróleo, a gente vai ter uma discussão mais aflorada o ano que vem, e o Brasil está no centro dessa discussão, que é a COP, que será realizada em Belém do Pará. E aí, talvez, haverá um outro protagonista nessa discussão, como já houve na primeira presidência do Trump, caso ele seja reeleito, estou colocando essa primeira e segunda. A China pode de novo pegar essa bandeira de poluir menos, transição energética, porque isso, politicamente falando, dá muito capital político a quem encampa esse discurso, né, Natália? Olha, Favale, acredito que sim, acredito que a China estaria preparada para encampar esse discurso, né? Ela tem investido muito em energia verde, embora a China ainda dependa, vamos dizer, né, de petróleo importado, ainda tem uma matriz energética fóssil com base no carvão, mas ela tem investido em toda essa economia verde. Hoje, os carros elétricos chineses são muito competitivos. A gente sabe do impacto que ele tem gerado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, logicamente, se os Estados Unidos resolve abrir mão, né, e vamos dizer assim, adotar a matriz energética do século XX, alguém vai dominar do século XXI. Perfeito. Porque, do meu ponto de vista, a gente está falando de uma mudança de século e essa matriz está relacionada a essa mudança. Queria voltar para o Marinho, porque assim, o Marinho tem um pé aqui no Brasil, mas tem outro nos Estados Unidos. Morou lá, estudou lá, conhece a sociedade. Marinho, o candidato, me corrija se eu estiver errado, o candidato que quer ser presidente aos Estados Unidos, ele tem que falar com várias camadas da sociedade, mas majoritariamente com a classe média e a classe média baixa, por um único motivo. Matematicamente, é o maior volume de votantes. Eu gosto muito dessa expressão porque eu acho que ela é autoexplicativa. Tem que falar com Homer Simpson, né? Aquele é um morador, que ele é operário, tem uma família, filhos pequenos, mora numa cidade pequena, isso é importante. Você que conhece relativamente bem a sociedade americana, você acha que os candidatos falaram com essa classe média baixa? Sem dúvida alguma, é sempre a demografia mais desejada e a qual eles sempre miram ali os truques retóricos deles e a linha persuasiva que eles tentam encampar.
A questão que fica são dois fatores no final do dia que realmente predominam ali na avaliação da performance de qualquer debatedor. Primeiro, estilo, ou seja, os gestos retóricos, as gesticulações, a fala, os gestos faciais, a sua postura, a sua estatura e, claro, a substância, o conteúdo. Eu acho que se a gente... Ainda está tudo muito fresco ainda para a gente dissecar aqui, mas as impressões fazendo a tradução simultânea e vendo aqui o primeiro impacto nas redes sociais, nesse vozerio todo, é que o Trump, como eu disse, perdeu diversas oportunidades, mas o Trump acaba que, por ter um vernáculo até limitado, acaba depondo a favor dele para ter um rapport maior com o americano médio, por assim dizer. É até uma tese engraçada, né? Porque o Trump aparece na sua aeronave banhada em ouro, mas ele aparece comendo um pote de frango frito do KFC e mesmo ele tendo uma conta bancária muito maior do que a Hillary Clinton e Obama, que tem uma conta bancária muito menor que a dele, soam mais elitistas e pretensiosos. Eu não sei se a Kamala Harris também projeta esse tipo de visão, mas isso entra na parte estilística e imagética aí da avaliação de diferentes candidatos. Talvez por isso o Trump tem uma oportunidade perdida aqui que vários apoiadores dele estão colocando na internet, é que quando a Kamala Harris tentou o relacionar a inflamar as tensões raciais no país ao longo do seu mandato, ele deveria ter aproveitado esse momento e dizer que ela é uma pessoa que muda o sotaque dela a depender da plateia com a qual ela está lidando. Ou seja, bastou ela ir para um estádio como a Geórgia, majoritariamente negro na sua base democrata, e ela até botou algumas entonações que soa mais como a comunidade negra, para assim agradar a comunidade negra, algo que ela jamais faria se ela estivesse diante de outra plateia. Ou seja, reforçando ali que ela pode ter uma postura, uma duplicidade da forma com a qual ela discursa. Já o Trump, ame ou odeio, mas ele é o sujeito que vai lá, ele bota essa maquiagem laranja na cara e a gravata dele quilométrica, com o mesmo sotaque, os mesmos maneirismos, ele fala para uma plateia de carvoeiros em Youngstown, Ohio, ou elites banqueiras no clube de Manhattan, ele vai ter fielmente o mesmo discurso. E acaba que, qual é, Favale e a todos aqui, qual é a moeda corrente mais desejada por políticos, influenciadores e formadores de opinião hoje em dia? É a autenticidade e criar essa conexão fiel com o público. E isso ele tende a ser melhor. Mas será que era isso que de fato... Porque o Trump também não é novidade para ninguém. Já conhece os truques dele, enquanto a Kamala... Inclusive, saiu uma pesquisa ontem, a título de... Para exemplificar aqui e situar a disputa, uma pesquisa do New York Times com o Siena College deu conta de que 28% dos respondentes ainda precisavam formar sua opinião em relação a Kamala Harris, enquanto apenas 9% precisavam formar a sua opinião sobre Donald Trump. Me admira que tem 9% que ainda estão em dúvida sobre quem é Donald Trump, uma figura tão polarizante. Mediática, polarizante, ame ou odeio, acirra ódios e paixões, mas o fato é, eu tenho certeza que, porque é muito importante também, é o pós-debate. Essa troca dos diferentes bunkers, das diferentes campanhas tentando engatar as narrativas favoráveis a si, mas eu acho que está quase que inescapável a gente não lidar frontalmente com o fato que a Kamala estava mais energética, mais preparada, mais conteúdo, e o Trump repetindo alguns chavões cansados e previsíveis, porém... A gente vive num momento tribal da política global. Será que é mais pregar para convertido do que mirar propriamente nesses independentes? Lá o voto é facultativo, Favale. Então é mobilizar a sua base, tacar a carne vermelha para a sua base, ficar animada para sair de casa, muitas vezes enfrentar neve, chuva, filas quilométricas para poder votar. Enfim, essa mobilização vai ser insana nos próximos meses. Maria, nossa correspondente política aqui, a professora Natália Fingerman, que ela queria completar. Então, eu concordo com o que você colocou, né, Marinho? Essa questão de que a Kamala saiu mais energética do que o Trump. E o Trump parecia, assim, que estava fazendo a velha política. E é engraçado como do lado do Biden, ele parecia ser a nova política, vamos dizer, né? Essa questão. Mas uma coisa que me marcou muito foi o fato da Kamala conseguir se aproveitar da questão racial que ele colocou no debate, sobre ela mesma, para falar como é que o Trump estava dividindo a população norte-americana, ao invés de estar unindo. E do meu ponto de vista, o que fez o Trump ganhar a primeira eleição foi o fato dele se apresentar como o unificador da América. Aquele que vai unir os norte-americanos, né, para fazer Make America Great Again.
Dessa vez, me parece que ela conseguiu pegar um gancho para falar, olha, você está dividindo a nossa sociedade. Não sei se isso pode levar votos a ela. Eu confesso que, claro, a gente está ali tão imerso ali na experiência e tendo que prestar atenção de forma minuciosa em cada fala para poder transmitir isso para o público, mas eu lembro muito claramente que teve... ele repetiu, até porque o Trump acaba usando no arsenal da retórica dele o uso da repetição incessante. Isso é um recurso muito clássico dele, para tentar marretar e introjetar de uma vez por todos os argumentos dele na cabeça do eleitorado. E ele disse que a dupla Biden-Harris, inclusive, como o professor muito bem colocou, tentando atrelar os dois incessantemente, para tentar fincar como se fosse uma bola de ferro dali no tornozelo dela, todo o passivo acumulado dos erros óbvios também, que qualquer administração comete, mas a administração Biden mais flagrantemente, porque é a administração do momento. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, porque essa questão de um apontar para o outro para tentar botar na conta um do outro a divisão do país, isso foi assim, aquele meme do Homem-Aranha, você já viu? Um apontando para o outro. E são todos iguais. E são todos iguais. Então acabou que fica, de novo, acaba alimentando a sensação que é pregar para convertido, cada um jogando para sua respectiva tribo e reforçando os preconceitos que estão postos. A dúvida que eu estou me coçando aqui para descobrir é... Quem ganhou realmente, o debate? porque eu acho que a Kamala tende a ser melhor aprovada aí para quem estava assistindo. Tem aqueles grupos de foco, né? Os focus groups são importantes em pesquisas qualitativas, que eu acho que tende a acabar dando a vantagem para ela. Mas muita gente... É uma questão corrente. Até que ponto debates presidenciais podem ser decisivos hoje em dia? Bom, fica a questão. Academicamente falando, pesquisas comprovadas têm pouca alteração. Sim. Quando o Marinho está falando aqui de quem venceu o debate, só para colocar todo mundo que está nos assistindo aí, nos ouvindo na mesma página... Subjetivo. Isso foi uma tradição criada pelos americanos que depois da rede ou um grupo de redes que transmite o debate, há um combinado com telespectadores, um número elevado, na casa do milhar, que recebem um telefonema, uma mensagem... haviam se comprometido anteriormente a assistir o debate e agora respondem uma pergunta. Na sua opinião, eleitor, quem ganhou o debate? E isso daqui a pouco sai. Inclusive... Entretanto, o debate foi importante para o Biden ser espirrado. Você diz para ela se desvencilhar dele de vez? Não, para o Biden não ser mais candidato. Ah, ok. O primeiro debate. Exatamente, o debate de julho. O primeiro debate. Não, aquilo ali foi... Né? Embora o debate não tenha importância, Inclusive, ele perfeito, foi perfeito. importante. O Trump foi decisivo para selar o futuro político dele. Inclusive, o Trump repetiu constantemente, Claro. criando uma narrativa como se fosse um golpe interno dos democratas para tentar remover um presidente decrépito, Matusalém, babando na gravata, e usaram o debate como um pretexto, tão somente um pretexto, para dinamitar as pretensões políticas dele. Mas vale a pena aqui, em nome da precisão e também aqui em cima do lance, meu querido Favale, Donald Trump disse: I thought that was my best debate. Eu acho que esse foi meu primeiro... Vamos lá, em nome da precisão aqui, fazendo a tradução. A imitação deixa pro final aqui, beleza? Eu acho que esse foi meu melhor debate, certo? O melhor debate da minha vida. Especialmente considerando que foi 3 contra 1. Então, ele reforçando essa narrativa de perseguição que os moderadores... E isso ficou, acho que, um pouquinho inquestionável, porque os moderadores estavam muito mais tendenciosos nesse sentido. É que estavam fazendo um papel de fact-checkers, né? Que não cabe a eles, sinceramente. Não cabe a eles, sinceramente.